Que estão aí ligados, né? Estão sempre comigo agora nessa live que nós estamos fazendo toda sexta-feira. Em nome de Deus, Olodumare, né? Quero agradecer sempre ao meu babalorixá, Elias de Logoedé, que está sempre me aconselhando, sempre, né, me instruindo junto dessa live que eu venho fazendo. Agradecer ao meu irmão Homero, de Oxalá também, que me ajuda muito a elaborar essas lives que eu venho fazendo, né? Para que sejam, a gente tentar agir da melhor forma correta, né? E para que nós podemos chegar sempre a um bom senso, um consenso. Hoje nós vamos estar falando sobre Ogum, o grande senhor do ferro, né? O orixá da tecnologia, o orixá do desenvolvimento, né? O orixá que, juntamente com o Exu, move o mundo, né? Faz que a nossa vida na Terra seja mais fácil, né? Então hoje o meu mojubá a todos os filhos de Ogum do meu Facebook, a todos os babalorixás que são de Ogum, a todas as ialorixás que são de Ogum, todos os ebomes, todos os eked, Ogum alacaê, simolé, Ogum apelé-peleu, Ogum moie-moie, Ogum alabedé aie, Ogum alabedé orum, que Ogum proteja todos vocês no dia de hoje. Então vamos dar início a nossos trabalhos de hoje, né? Agradecer a todos, a minha mãe Andréia Sampaio, muito obrigado. Aline Souza, boa noite, Aline. Prazer ter você junto com a gente. A Andréia Apetebi, Oturá, Mutumbá, minha mãe. Emanuel, meu filho, Mutumbá, muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço para você e para sua família. Então hoje nós vamos estar falando de Ogum, né? O grande senhor do desenvolvimento, né? Um tema que eu não acredito que seja tão polêmico. Algumas pessoas eu já tinha falado sobre isso, vieram me falar, pai, você vai falar de caminho tal, qualidade tal, não sei o que, não. Nós vamos falar de Ogum no geral, né? A importância de Ogum na vida do ser humano. Tudo que hoje nós temos, se nós temos prédios, carros, né? Nós temos que agradecer a Ogum. Ogum foi o grande senhor da tecnologia, né? O grande senhor do desenvolvimento. Foi o orixá que deu o pontapé inicial para toda a humanidade hoje viver um pouco melhor, no conforto, né? Porque antes o trabalho era muito mais árduo, né? Era um trabalho muito mais difícil, né? No passado, né? E Ogum é o grande senhor, né? E apesar de algumas pessoas, eu escuto muito falar sobre isso, né? Falam sobre de Ogum, a relação de Ogum com Oxóssi, né? Que Ogum é o irmão mais velho dos irmãos, né? Ogum, Oxóssi e Exu. E ainda tem, em algumas famílias você ainda tem uma continuidade até um pouco maior, né? Da irmandade de Ogum, dos seus irmãos, né? Mas hoje a gente vai falar dentro desses três,
até mesmo porque se fala muito de Ogum dentro do culto dos caçadores, né? Por quê? Ogum é o grande Oluodé, né? Ogum, porque as pessoas falam, mas Ogum é o grande senhor da caça, né? Ogum, ele foi o grande difusor. E ele não só tem o próprio título ele só não tem o título de Oluodé, não só por ser o grande caçador. Ele recebeu o título de Oluodé por também ter desenvolvido as grandes maiorias de ferramentas de caça. Porque muita gente acha que Ogum só desenvolveu enxada, anchinho, materiais de agricultura, né? Ferramentas de agricultura. E não. Ogum, Alabedé, foi o grande, né? A grande Alabedé aí. Foi o grande ferreiro, é o grande ferreiro, né? Foi o homem que fez tudo que a humanidade precisa. E dentro disso, Ogum construiu também as armas de guerra, né? As adagas, ofás, todo o aparamento, né? De cada orixá que cada orixá usa. Ogum foi o grande forjador dos orixás, né? Por isso que ele recebeu também um dos títulos de orixá Simolé, por ele ser o grande inventor de todas essas ferramentas que no mundo de hoje, né, faz a grande diferença, né? Se o mundo não teve mais fome, se o mundo não passou mais por isso, nós temos que agradecer ao Ogum, né? E o Ogum tem uma grande importância dentro do culto iorubá, né? Eu acredito que seja também um dos maiores, né? Dos maiores orixás a serem cultuados em terra iorubá, não só em terra iorubá, também como no Brasil, né? Ogum, ele tem uma importância no nosso candomblé do Brasil muito grande, né? Ogum que toma conta das entradas das nossas casas de axé, né? Que Ogum, né, que está sempre à frente de tudo. Então, a simbologia de Ogum, ele não se denomina só nas batalhas. Ogum não é só a guerra, Ogum não é só só a adaga, não é isso. Ogum, ele tem um papel muito grande dentro da nossa sociedade iorubá, né? Que Ogum é também, eu já vi nas outras lives, eu vinha falando sobre caráter, sobre conduta, né? Falei que Exu é um dos fiscalizadores de conduta. E Ogum também é um desses fiscalizadores, né? Ele fiscaliza a conduta também do homem na terra. Ogum, ele tem um papel muito importante dentro das casas de axés, porque ele é um dos também fiscalizadores da conduta, de quem passa no seu portão, de quem passa na sua porta da sua casa de axé, né? Ogum, ele está sempre à frente, vigiando, para que não tenha nada de ruim dentro da sua casa de santo, que não entre nenhuma confusão, nenhum tipo de axé, nada, né? Então, Ogum é o grande senhor do movimento, né, da tecnologia. Ogum que faz uma pedra de ferro, ele forja e faz aquilo virar uma enxada, um martelo, um alicate, né? Existem alguns rumores que se diz, alguns cães que se falam que a primeira ferramenta que Ogum inventou seria um alicate, né? E daí em diante ele começou a forjar outras ferramentas, né? Então Ogum, né? Ogum é sempre foi o difusor de águas, né? Dentro do desenvolvimento do ser humano. Ogum também, a gente no Brasil, a gente tem sempre o arquiteto do guerreiro, né? Que também Ogum, como Oxóssi, como Odé, né? É guerreiro também. Mas Ogum, as pessoas falam muito de Ogum, que Ogum só é o guerreiro, mas Ogum na Nigéria, tem muitos babalôs que estão no meu grupo hoje, podem estar até falando melhor, mas Ogum hoje, ele também é fiscalizador do caráter. Ele é um dos maiores justiceiros que tem, né? Porque a gente bota muito Xangô. Xangô, senhor da justiça. Xangô, sim, Xangô também é o senhor da justiça. Boa noite, meu irmão Alex e Sandro. Muito obrigado por estar aí sempre junto comigo. Então, Ogum também, ele é o senhor da justiça, né? Ogum, ele não permite que nenhum ser humano seja injustiçado. Nunca foi.
a todo aquele que cultua Ogum, que tem Ogum junto a você, jamais será injustiçado. Então Ogum também tem esse epiteto de ser o grande senhor da justiça, né? Ogum também, ele defende, né, qualquer um de ser caluniado ou de ser injustiçado, né? Ogum também tem esse papel de ser justiceiro, de fazer a justiça, para que não haja. Então Ogum também faz parte de mais um equilíbrio. Toda essa engrenagem que a gente vem falando já desde o início, né? Ele faz parte de mais uma engrenagem dessa, juntamente com o Exu. Ô meu irmão Eduardo, Oiade, boa sorte, sua bênção. Obrigado por estar junto comigo. Então, Ogum também faz parte dessa grande engrenagem, dessa máquina que faz o mundo funcionar, o mundo ser melhor, né? Algumas pessoas vêm me falando, meu pai, mas o caminho do Ogum tal, ou a qualidade do Ogum tal, etc. Então, assim, Ogum, a gente sabe que em terras de Urubá, o orixá ele é um só. Oxum é um só, é uma só. Ogum é um só, Xangô é um só, né? Aqui no Brasil, a gente, quando o culto veio para o Brasil, nós tivemos todas essas difusões dos caminhos, né? Que, na verdade, nós falamos de um orixá só, né? Aí muita gente fala assim, meu pai, mas então eu só me fala de Ogum já, de Ogum. Eu falei, eu sempre falo, eu só vou dar uma passada em relação a isso. Todos os Oguns são Ajá, né? Porque todos nós sabemos que Ajá é cachorro, né? E Ogum, um dos pratos, o maior prato, a comida que o Ogum mais gosta é Ajá, né? Só que a gente vem vendo umas coisas aqui no Brasil que até muita gente acha isso muito estranho, né? Só que o ajá que o Ogum come não é um ajá doméstico, né? Você não vai pegar o seu ajá da sua casa e você vai dar para o Ogum, não é assim que funciona. Existe toda uma liturgia, né? Aqui no Brasil, a gente tá vendo algumas coisas, eu mesmo acompanho algumas páginas, algumas pessoas fazendo umas coisas totalmente fora do culto de Ogum, né? Que é até muito feio, né? Mas o que eu posso deixar claro é que todos os caminhos de Ogum são, quando ele se alimenta de ajá, ele se torna um ajá. Pode ser alabedé, pode ser Ogum onirê, pode ser. Se ele for se alimentar de ajá, ele passa a ser Ogum ajá, né? Ou seja, aquele que está se alimentando de ajá. Então, mas não vamos, né, gente, pegar tem muita gente que pega, eu já vi gente pegando cachorro sabe? É assim, uma coisa que o culto é totalmente fora dos parâmetros. O ajá que Ogum se alimenta não é o ajá doméstico, não é Marinete, tudo bem? Muito obrigado pela audiência, que está me assistindo aí. Então, voltando ao assunto, então não é esse tipo, né? Não adianta você pegar um cachorro doméstico. O ajá que Ogum se alimenta é o ajá o ajá selvagem, né? Aquele ajá que se você encontrar um ajá desse, que ele devora até uma pessoa, não é dessa forma, né? Infelizmente o culto vai se deturpando, vai se perdendo, mas o caminho não é esse, né? Me perguntaram sobre o Essum, né? Que seria o inhame. Pai, eu já ouvi dizer que Ogum não come inhame e acará, né? Que no meu axé dá inhame assim. Olha, gente, eu acredito que tudo que você, logicamente dentro dos parâmetros, você oferece ao orixá de coração, de bom grado, né? O orixá, ele recebe aquilo ali. Então as pessoas falam assim, do Essum, né? Do inhame. Ogum, né? Realmente, o inhame que Ogum aprecia realmente é o inhame do norte, que a gente chama aqui no Brasil, né? Aqui no Rio, principalmente. Que é o inhame do norte, aquele mais comprido. O inhame acará, Ogum já não gosta muito, né? Mas não estou aqui para dizer
que tá certo, que tá errado, que tá isso. Eu acho que o orixá, ele é fé. O orixá, se você... Eu falo muito assim, quem não é tão... Não existe ninguém tão pobre que não possa oferecer um copo, uma água, um homim, né? Um homim para o seu orixá, né? Então não existe isso. Eu acho que tudo que você oferece para o orixá de bom coração, tudo que você oferece para o orixá de bom grado, o orixá ele vê tudo da forma que você dá, da forma da sua fé, do que você, né? Você hoje, você fala, meu pai Ogum, hoje eu não tenho, né? Eu não tenho um acará, né? Eu tenho, mas hoje eu tenho um homim para dar para o senhor. Você ofereça a sua primeira água do dia para Ogum, né? Que eu tenho certeza que Ogum vai dar ver sempre de bons olhos. Então a gente está sempre falando, a gente vem falando de Ogum, né? Então Ogum eu acredito, na minha concepção como Babalorixá, ele tem a maior importância dentro do culto Iorubá e dentro das casas de Candomblé. É um orixá de muito respeito, né? Não que os outros orixás não tenham respeito, né? Não seja respeitado. Mas a gente está falando que dentro do panteão Iorubá, a gente está falando dentro do panteão do nosso Candomblé do Brasil, né? Nós estamos falando de um orixá de grande imponência, um orixá que ele realmente ele faz as dificuldades se tornarem facilidades. Porque você pegar uma pedra bruta de ferro e você lapidar ela, você, né, martelar aquela pedra, forjar aquela pedra, até que ela tome forma de uma adaga, de uma bebé, de um anchinho, de uma enxada. Então é uma luta, é uma coisa árdua de se fazer, né? Então o Ogum enfrentou grandes dificuldades para ser reconhecido como Alabedé, Orum, o grande ferreiro do céu, né? Então ele passou por grandes provações, né? E todas as vezes que ele procurou Orumilá, Orumilá falou: olha, faça isso que você vai vencer, né? Então eu acredito que o Ogum é o grande senhor que vence todas as dificuldades, né? A gente vê muito as pessoas botarem essa dificuldade nos filhos de Ogum, dizer que os filhos de Ogum eles enfrentam uma grande dificuldade muito grande, né? Mas eu acredito que a dificuldade, Ogum, independente de você ser de Inhaçã, de Oxum, do orixá que seja, né? É isso aí, Alexandre, é isso mesmo, a gente está falando. Então, Ogum, ele enfrentou toda a dificuldade para poder crescer, né? Quando a gente fala de Ogum Onirê, a gente fala das conquistas de Ogum, né? Do que das cidades que Ogum foi conquistando ao seu longo. Porque Ogum sempre também teve o título de conquistador, né? Mas Ogum sempre foi muito mais defensor. Ogum, ele defende muito mais o seu povo, né? Ele sempre defende os seus filhos, né? A gente fala de conquistador, nós temos que falar de Xangô, que o grande conquistador foi Xangô, né? Ogum, na verdade, ele sempre foi o grande defensor. Ele sempre defendeu as cidades que ele conquistou, né? Então isso vai ser um outro, quando a gente chegar em Xangô, nós vamos estar falando sobre Xangô, o grande conquistador. Então, Ogum ganhou o título de ser Olu Odé, né, o grande caçador, por ele, não só por ele ser o grande caçador, por também ele ter desenvolvido praticamente todas as ferramentas que todos os orixás usam foram desenvolvidos e criados por Ogum, né? Desde qualquer outro aparelhamento que você pensar, foi criado, né, por Ogum. Prédios, né, combustível, tudo isso só aconteceu porque dentro da nossa tradição, logicamente, né, porque dentro de outras religiões se tem outras ideias, outras ideologias, mas dentro da nossa tradição iorubá, dentro do que a gente, né, Ogum foi quem impulsionou todo o desenvolvimento da Terra, né? Se hoje a humanidade não passa fome, se a humanidade não passa sede, né? Não, ou se a gente hoje tem energia elétrica, nós temos tudo que agradecer ao Ogum, porque Ogum ele foi
o grande difusor dentro disso tudo, né? Como eu já falei sobre algum Ajá, que o meu irmão Alex estava falando, né? Voltamos. Pedir desculpa, tive um problema aqui com a internet. Então, Ogum, quando a gente fala de Ogum, a gente fala disso tudo. Então, Alex, como a gente está falando, Ogum, Ajá, ou Ejá, né? Algumas pessoas, eu acho que tudo isso é o Yorubá, da forma que se fala, né? Como a gente sabe que a palavra Ogum, se eu não me engano, existe mais ou menos 120 significados, né? Ou dependendo da acentuação. Ogum pode ser medicina, Ogum pode ser guerra, Ogum pode ser orixá. Então a palavra Ogum, só daí nós já tiramos o que significa Ogum. Ogum, ele é muita coisa. Obrigado, meu amigo, por estar junto. Eu quero deixar aberto para alguém, se quiser perguntar alguma coisa, né? Para estar aí junto com a gente, interagindo, porque é aquilo que eu sempre falo em todas as minhas transmissões, as minhas lives. Isso aqui não é o que eu estou impondo que eu estou falando. Eu sempre deixo aberto para todo mundo que está do outro lado me assistindo para interagir, para a gente trocar uma ideia, porque ninguém é grande conhecedor de tudo, né? Então eu falo o que eu aprendi. Eu falo o que eu aprendi com meus abás, o que eu aprendi com meu babalorixá, né? Que eu aprendo com meus sempre trazendo tudo de bom na vida de vocês, né? Que Ogum seja sempre por nós, né? Nos livrando. Olá, a gente estamos com uns probleminhas aqui na internet que hoje não tá ajudando, não tá muito boa. Pedir perdão a vocês, desculpa. Então, eu quero deixar aberto aí para perguntas para quem quiser. A grande armadura de Ogum, né? A grande vestimenta de Ogum, né? Ogum Mariô Laxó, né? Ogum se veste de Mariô, né? Sim, e Ogum, se você quer presentear Ogum com o Mariô, sim, é certo. Mas não confundindo que não é a folha do dedezeiro, né? Porque eu vejo muita gente pega aquela folha maior, a mais aberta, e oferta, né? Cobre Ogum. Mas não está errado. Mas o que. Sim, vou falar, irmão. O que o Marioca Ogum mais gosta é aquele miolinho de dentro, a seta, né? Aquele verde, né? Realmente aquele verde Ogum que nós vimos que é aquele verde bem vivo, né? Então Ogum gosta desse Mariô, né? Essa parte de dentro realmente do pé de Mariô, aquela seta de dentro. Sim, não é errado. Você pode ofertar da mesma forma, né? Juntamente com outras coisas, ou com Obi, com Ió, com Omin, né? Com Epo, com Oti, né? Da forma que cada axé fala sobre. Alimenta o seu ojubó da sua casa da sua forma, né? Na minha casa é alimentado dessa forma, né? Com todos esses elementos que nós estamos falando, né? Que são elementos que também nós temos o vinho de palma também, né? Que o Ogum também gosta bastante, né? Então, falando sobre. O Alex pediu pra gente falar sobre o Ogum Cherokee, né? Esse Ogum, que na verdade, não dentro de Ketu, esse caminho não se tem, né? Esse caminho de Ogum é oriundo principalmente de Jeje e de Angola, né? Que dentro das casas de matriz, né? Iniciam para esse orixá. Que na verdade, se dependendo se é Inquice ou se é Vodun, né? Então, assim, dentro de Keto, até onde eu sei, não se inicia, né, esse caminho de Ogum,
né? Que a gente tem até alguns axés que entende até que esse caminho seria Exu, mas dentro de Queto eu não vou nem entrar nesse mérito, que a gente sabe que dentro de Quetu, Cherokee, esse caminho, né, que não se tem, não se inicia dentro de Queto, né? Eu vejo muito, até onde eu estudei e vi, se fala muito desse caminho de Ogum dentro muito mais dentro da tradição de Angola, né, e Jeje, né? Lúcia Castilho, minha irmã. Muito baxé, Ireu. Já estou sabendo dos seus projetos. Estarei em Mangaratiba te prestigiando, hein? Só vou esperar você definir para mim poder também estar falando aqui no Facebook dos seus projetos aí na Costa Verde aí. Então, voltando lá, meu irmão, o linha do raciocínio é esse, né? Falando de Cherokee. Aí alguém me pediu para falar sobre Ogunjá. Eu já falei um pouquinho, mas depois você dá uma olhada no vídeo, que eu já falei sobre Ogunjá, né? O porquê de Ogunjá, né? Dá uma olhadinha lá e espero que eu consiga explicar. Então, né, meu irmão, se eu tiver errado, Alex, você me corrige. Então, é isso, né? Ogum Cherokee não faz parte dentro das nossas tradições, dentro da tradição de Queto e Urubá, né? Até onde eu sei, se faz, né, se inicia dentro dessas outras. Alessandra Santos, boa noite, minha irmã. Mutumbaxé, obrigado por estar junto comigo. Então, Ogum seria, então, já falei que Ogum teve o grande título, né, de Orixá Simolé, por ele, né, é o grande Alabedé, Orum, é o grande ferreiro do céu, né, é o Orixá que sempre está à frente de todas as batalhas, né, juntamente com Exu, com Oxóssi, né, que quando a gente fala de Ogum, né, nós falamos de Odé também, né, que seria um outro culto, né, que é o culto onde Ogum está inserido dentro desse culto, que é o culto do Olu-Odé, né, onde se louva todos os caçadores. Então, Ogum está dentro desse culto, né, e existe, né, dentro desse culto iniciações, né, em relação a isso, das forjas, né? Porque, na verdade, o ouro, Ogum se forjou bem pouco. O que Ogum forjava muito mais era o bronze, né? Tanto que existe, como o Ologun-Edé, né? Que as forjas dele são todas em bronze. Porque, na verdade, o ouro era... a forja, até onde eu estudei, a forja do ouro era muito mais complicado, né? Para Ogum. Então, se forja muito mais... Obrigado pela audiência. Então quando a gente está falando de Ogum, a gente está falando disso, entendeu? São as forjas. Quando a gente fala de Olu-Odé, não tem nada a ver com você iniciar para Oxóssi, porque a gente vê essa influência muito grande que hoje minha irmã Sônia, muito obrigado, tá junto sempre, saudade. Quando a gente fala, né, de forja, né? Então, como eu estava voltando ao raciocínio, quando a gente está falando da forja de Ogum, a forja de Ogum começou no ferro, né? E Ogum dali ele passou a forjar outros materiais como qualquer outro ferreiro trabalha, né? Hoje em dia a gente vê o ferreiro que ele trabalha com alumínio, trabalha com isso, trabalha com aquilo, né? Foram outras forjas que foram se aprimorando no decorrer dos séculos, né? Então, quando Ogum começou a forjar o ferro, que foi a primeira forja de Ogum, né? Logo depois ele passou a manejar o bronze, o chumbo, por aí em diante, outros tipos de forja, né? Então, e daí
se tomar o quê? Outras coisas que vieram, outros materiais que vieram desenvolvendo ao longo do tempo. Até mesmo a própria arma, né? Que é se usada hoje, usam para proteger, outros usam para poder fazer o mal. Mas também Ogum teve a grande influência. Ah, sim, vou falar sobre isso. Entendeu? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, que hoje, né, como eu estava falando, que o Ogum tem a grande responsabilidade até na arma de fogo. Então, o Ogum ele criou praticamente tudo o que a gente entende de tecnologia e desenvolvimento. Ogum criou tudo isso, né? Ogum ele fez essa diferencial dentro disso. O meu irmão Alexandre estava me perguntando sobre Ogum Medjay, né? Eu não sei se Ogum Medjay quer dizer dois, né? O Senhor dos dois caminhos, o Senhor dos dois facões, né? O Senhor que ele percorre os dois caminhos, né? Então alguns dizem que Ogum Medjay é aquele que carrega os dois facões, ou Ogum Medjay é o Senhor dos dois caminhos, né? Então isso aí cada um vê dentro do seu axé, do seu aprendizagem com seus mais velhos, vê. Mas é dentro disso aí, o caminho é esse, né? Ogum Medjay, porque o Ogum que ele percorre todos os caminhos, né? Então o Ogum ele não tem, Ogum só tem essa estrada, não. Ogum ele percorre todas as estradas, Medjay, né? Eu espero estar podendo, você, né, meu irmão Alex, ver, você tá sempre junto com a gente, sempre te agradecer, tá sempre interagindo, né? Erivaldo da Silva, boa noite, meu irmão. Muito obrigado por estar junto. Então, o Ogum Medjay, ele teve esse epiteto, né? Que eu levo porque até onde a gente sabe que se algumas casas se iniciam de Ogum para esse caminho de Ogum, né? Então, até onde eu aprendi, Ogum Medjay. E o Ogum já, eu não quero muito me aprofundar nesse assunto, porque é um assunto que vai muito de entendimento para entendimento, né? Então, às vezes, pode gerar algum constrangimento para algumas pessoas. Eu não tô eu não criei essa live para a gente poder estar criando constrangimento ou fazendo esse tipo de coisa. Essa live eu criei para a gente poder estar interagindo, a gente poder estar trocando uma ideia, a gente poder estar aproximando, porque então, a gente vê o quanto a nossa religião hoje está sendo atacada, né? A gente vem sofrendo muita perseguição, né? A gente vem vendo muitas casas de candomblé se fechando. Então, eu acho que chegou um momento que nós temos que deixar a diferença de lado e o nosso povo começar a ser um só e a gente começar a defender a nossa bandeira, defender o nosso axé, né? Que a nossa religião ela vem caminhando praticamente para uma extinção se o nosso povo não se unir, a nossa religião não vai sobreviver, né? Então nossos filhos, os nossos netos, talvez não vão conseguir nem desfrutar do nosso candomblé, porque do jeito que as coisas estão indo, a gente não vai conseguir praticar. Nós não temos mais liberdade de praticar o nosso culto. Então eu acho que está na hora do nosso povo, né, a gente usar a internet para a gente poder se unir, né, para a gente poder criar um movimento para frente, um movimento onde que um só nós somos mais fortes, né, juntos somos mais fortes, né, e está sempre estendendo, né, a nossa mão para esses nossos irmãos que estão tendo as suas casas de candomblé fechadas, que vem sofrendo essas perseguições. Hoje, o nosso povo não pode mais botar um branco, que as pessoas olham para o nosso branco, viram a cara.
que não enxergam o nosso branco como um branco alvo, um branco limpo. As pessoas enxergam o nosso branco como um desleixo, não é isso. Nosso candomblé, os nossos ancestrais foram muito sacrificados, já falei sobre isso. Nossos ancestrais sofreram muito para trazer o culto para o Brasil. E hoje, por causa de uma grande minoria, porque eu acho que o culto do orixá é muito grande, por uma grande minoria, né, dentro da nossa religião, porque eu falo que a intolerância religiosa começa dentro da nossa religião. A falta de respeito começa dentro da nossa religião. Então, a mudança tem que vir de dentro para fora. Então, está na hora do nosso povo começar a mudar, do nosso povo se unir e sermos perseverantes como Ogum foi. Que Ogum enfrentou todas as dificuldades, né? Ninguém acreditava que Ogum teria a força que ele tem no culto de hoje, né? Sim, minha irmã Sônia, é o que a gente vem vendo hoje, né? Então nós temos que ser fortes como o Ogum é forte. Meu irmão Alex me perguntou sobre algumas casas hoje vêm falando sobre vem colocando o Ogum, né, na cor dourada. Olha, Alex, eu na minha opinião como babalorixá, né, eu acredito, o Ogum é o grande senhor do ferro, né, é o grande senhor de tudo, né, de toda a tecnologia. Então, se ele é o senhor da forja, né, se ele é o senhor do ferro, do bronze, do chumbo, né, e o bronze é dado como como um metal valioso, eu não vejo erro. Eu vejo que isso vai de entendimento de cada axé, de cada casa, né? No axé tal se bota dessa forma, no axé tal se bota dessa forma, porque se nós formos parar para ver, nós deveríamos colocar Ogum então totalmente só no ferro bruto, porque o ferro bruto foi o primeiro metal que Ogum passou a forjar, que Ogum começou a trabalhar, né? Então nós deveríamos pegar ferro bruto e colocar. Então se ele manipulou todos esses outros metais, né, todo para poder montar todos os aparamentos de todos os orixás, eu acho que eu não vejo como um erro, eu acho que e nem vejo, não vejo também como errado, né? Eu acredito que seja realmente pelo entendimento do axé, pelo entendimento do que os abás daquele axé passaram, se coloca dessa forma, né? Eu não vejo com olhos de crítica, né? Eu vejo com olhos de beleza, né? Porque o bronze realmente é um metal muito bonito, né? O bronze é um metal que nós quando a gente vê uma Oxum toda no bronze, né? Vemos Logoedé, realmente é um metal que encanta muito, né? Então eu acredito que esse caminho, né, de Ogum que venha no bronze, realmente venha da titularidade de Ogum ser grande, ser o grande Oluodé, né? Por vir de um sinal de realeza. Não dizer que chumbo não é real, né? Não tem um tipo de realeza. É dizer do sentido da beleza, né? Do sentido dele dizer que ele é o grande senhor do Uou, né? Que ele tem posses, né? Venha dentro desse entendimento. Bom, é o que eu acho como babalorixá, né? Se alguém quiser até tecer alguma coisa. Eu acredito, Alex, que assim, você conhece assim, o nosso segmento, né? E em relação, eu sempre acreditei que o orixá ele é independente, né? Que o orixá, que um orixá não depende do outro. Ogum não depende disso, né? Ogum ele é o senhor, ele é o grande Oluodé, então ele não tem independência, né? As pessoas pegam aquela coisa, porque é de Ogum tal, é desse caminho porque é dourado, aí Oxum, não. Vamos botar então que usa dourado ou usa bronze, né? Por ficar muito mais bonito, por poder. Mas não, eu acredito que o orixá ele não tem dependência. Os orixás eles são suficientes, né? Então eles não precisam um do outro. Eu preciso, assim, a gente está dizendo de precisar um do outro em relação a isso. Ogum precisa disso. Exemplo, Oxóssi precisa de Ogum para poder caçar. Ogum precisa... Não. São orixás, eles são suficientes. Eu digo que o orixá, ele é onipresente, onisciente, né? Ele sabe tudo e ele vê tudo.
Então o orixá ele não tem isso. Eu acredito, como eu já falei lá atrás, que isso é de entendimento de axé para axé, de casa para casa, né? Mas eu acredito sim, não deixo de acreditar. Sim, existe realmente alguns que usam bronze, né? Mas, como eu já falei lá no início, o primeiro metal que Ogum dominou foi o ferro, né? Daí em diante, como eu já falei, que ele fez as suas forjas, né? Ele fez as suas ferramentas, né? Começou a forjar e dar vida a uma pedra bruta de ferro, e ele começou a marretar aquilo e tudo começou a se criar. A partir dali, ele se tornou, né, o grande Alabedé, né? É o grande ferreiro, Ogum Alabedé Orum, o grande ferreiro do céu, né? Por isso que ele subiu aos céus, por isso ele dominou, né, toda a forja. E dali em diante esse conhecimento foi passado. Às vezes a gente fecha a mente e acha, não, porque Ogum fez forjou, foi o único ferreiro, não. Ele transmitiu aquele conhecimento. Ogum era um homem de muitos filhos, né? De muitos sobrinhos, era uma família muito grande. E esse conhecimento de ser ferreiro foi ao longo dos anos, né? Como existe até hoje, se tiver algum ferreiro no meu Facebook, né? Quero deixar meu mojubá, né? Meus agradecimentos a todos os ferreiros, a todos os homens que fazem aparamento, né? Que fazem porque hoje tanto esse conhecimento foi feito que hoje ainda, depois de séculos e séculos e séculos, ainda existe ferreiro, né? Quem não vai, às vezes, para fazer a ferramenta do seu orixá, fazer a ferramenta do seu Exu de Umbanda, não procura um ferreiro para poder fazer, né? Ou então não vai lá no nosso bom Mercadão de Madureira para procurar um ferro para poder assentar o seu Ogum, assentar o seu Oxóssi, mas aquilo foi feito por um ferreiro. Então a gente vê que esse conhecimento ultrapassou os longos dos séculos, né? Então a gente não pode dizer só que ele foi o grande ferreiro, né? Como ele foi o primeiro, né? Ele foi o primogênito, né? E o pioneiro dentro do culto de fazer as ferramentas do culto, de ser o ferreiro. Por isso que ele recebeu o título de grande Alabedé Orum, ou o grande Simolé, por ele ter feito todas as ferramentas, ter salvo o mundo, né? De ter passado todas as dificuldades que passamos. Eu quero deixar aberto para quem quiser fazer mais umas perguntas, que hoje a nossa live também não vai ser muito longa, como eu sempre falei, que as primeiras foram muito longas. Então eu tento sempre estar falando o que dê para todo mundo entender, que não fique uma coisa exaustiva, né, de você ficar vendo, até mesmo porque todos nós temos nossos afazeres do dia a dia, né? Eu acredito que a grande maioria hoje, né, chega cansado, né? Então a gente não gosto de me alongar muito. Algumas pessoas falam, Babá, o senhor fala tão pouco. Não é, porque se eu ficar falando muito, se eu for ficar falando de Ogum, eu vou ficar falando de Ogum até 3 horas da manhã, né? E a gente não quer isso. Então a gente sempre fala bem pouco, né? Só falamos, eu gosto de ser objetivo. Mas quem quiser sempre estar conversando comigo, pode me chamar em inbox. Todo mundo sabe que todo mundo quando tá aí me chama, eu sempre estou respondendo. Então, meu irmão, eu falei lá, né? É o grande culto, o Luodé, né? Ogum é cultuado nesse grande, que seria o culto dos caçadores, né? Que, como eu não sei se você estava, que a gente estava falando, que Ogum, né? É cultuado dentro desse culto, dentro do culto ao Luodé, né? Que também Ogum é o culto dos caçadores, né? Por Ogum fazer parte dentro desse culto, né? Ele tá inserido, eu não digo nem inserido, né? Ele é o grande mentor desse culto, né? Que é o culto dos caçadores. Vou voltar um pouquinho lá atrás. Ogum, ele é o grande Oluodé, é o grande caçador, assim como Oxóssi também é caçador, né? Tem título de Odé também, porque as pessoas, e isso é uma coisa que nós vamos falar na nossa próxima live, falar sobre Odé e Oxóssi, né? Eu queria ter falado hoje sobre os Ogum e Oxóssi juntos, mas se eu fosse falar, iria ficar uma coisa ainda muito grande, né? Ficar aqui até 3 horas da manhã, né? Então eu não gosto de ser muito longo dentro das minhas lives. Então, o Alex, meu irmão Alex, eu espero tá conseguindo responder todo mundo ao que todo mundo está sempre me perguntando, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, estiver dentro do meu conhecimento, eu vou.
Você está sempre agradecendo a todo mundo. Eu gosto sempre de agradecer, que eu acho que o culto ao orixá tem que ser. Não, Ogum não. Ogum teve muitas outras conquistas, né? Até mesmo a gente fala Babalaô tá aí, a gente sabe que na cidade, né, de Ijexá, se eu não me engano, Ogum também ele é cultuado nessa cidade por ter também ter conquistado essa cidade. Ogum não se resumiu, como o Xangô também não se resumiu só em Oió, né? Nós sabemos, como eu já falei, que nós vamos estar falando sobre isso, né? A cidade de Edé, né, pertence ao Ogum, né, também foi uma das suas outras conquistas, né? Então assim, o Ogum também foi um grande conquistador, mas o maior conquistador em terra Yorubá, no meu ponto de vista e até onde eu estive, é Xangô, né? Xangô foi um dos maiores conquistadores. Eu acredito que Xangô teria sido como se fosse um César, né? Ele conquistou quase, mas a gente vai falar, eu não quero entrar nesse assunto agora. Eu vou estar falando sobre isso quando ele chegar ao Ogum. Então eu queria estar falando é, sobre Ogum e Oxóssi junto, né? Mas ia ficar uma live muito grande, né? Se eu fosse falar de Ogum também, de Ogum e Oxóssi junto. Então eu preferi separar, né? E na próxima sexta-feira a gente vai estar falando sobre Oxóssi. Quero que todos os filhos de Oxóssi, né, de Odé, estejam aí junto com a gente para a gente poder estar conversando, trocando essas figurinhas, batendo um papo saudável, né? E sempre estar difundindo, né? E sempre estar semeando a nossa tradição iorubá, né? Como eu falei que a nossa religião hoje, nós precisamos estar mais unidos, né? Tá na hora do nosso povo deixar a diferença de lado, independente de ser de Queto, Angola, Jeje ou Nagô, né? Nós devemos nos juntar hoje. Olha, o Alex, eu sempre falo, você está me perguntando sobre esse Itã. A gente vê hoje muito Itã, né? O Babalaô tá sempre me assistindo, tá sempre comigo aí, Facequim, se eu não me engano, Babá. Tem muitos Itãs que são controversos. A gente vê cada coisa assim, né? Que é bem complicado da gente falar. Ogum, que eu acho que como qualquer outro conquistador, ele já perdeu batalhas, né? Agora, em relação a ele ter perdido uma batalha contra o Obá, é bem complicado, porque quando a gente fala do orixá Obá, né? Yabá, então quando a gente fala de Itã, eu acho muito complicado, porque hoje a gente vê muito Itã, cada Itã que às vezes não condiz uma coisa com a outra, que foi criado da forma do Brasil, da nossa forma aqui, né? Que foi passado e algumas coisinhas acabaram se perdendo, né? Agora, tem mesmo porque quando a gente fala de Obá, né? A gente está falando do Maiabá, né? Que todos nós sabemos que a grande maioria das Iabás, né, foram sempre submissas, né, aos seus maridos, né? Como Oxum, como Obá, como Iaçã, eram submissas a Xangô, outras foram submissas. Eram submissas, que a gente quer dizer, eram casadas, eram mulheres que no terra Yorubá nós sabemos que o homem ele pode ter mais de uma mulher, né? Então funciona dessa forma. Então, esse Tan, eu vou te falar depois, até tu me manda pra me ler, porque esse aí eu nunca li, não, tá? Mas eu gosto de ler, gosto de entender, né? E se eu não souber, eu vou até o meu mais velho para sempre poder estar esclarecendo e entendendo, né? É isso, Baba, é muito controverso. É isso mesmo. Então, porque aí, que a gente tá falando de Itã. Cada Itã a gente vê umas coisas, né? Que é bem complicado, né? Hoje o Orixá tal não é mais filho de ninguém.
hoje, para você contar o Itan, para você ler o Itan, né? Por isso eu fui dar uma olhada nos Itãs de Ogum. Pode falar, pode estar falando sim, né, sobre o curso de capelão, né, isso é importante para a gente também, né, para a gente poder, para o nosso povo, a gente poder ter mais liberdade dentro dos hospitais, dentro das capelas, né, isso é muito bom, muito importante. Se eu tiver dentro do meu tempo, até eu mesmo quero fazer também, né, eu tenho minha vida é sempre um pouquinho corrido, mas vou tentar fazer, isso é importante, né, para o nosso povo ter um reconhecimento dentro da sociedade, né? E esse não só existe, eu acho que existe ainda outros cursos, né? Outros títulos que a gente pode estar tentando para o nosso povo poder tá mais junto, o nosso povo ter mais autonomia, né? Que o povo do Candomblé, nós somos um povo muito forte, né? Sobrevivemos a tanta coisa e a gente vai sobreviver a tudo isso que a nossa religião está vivendo hoje. Mas, meu irmão, fica à vontade para você poder falar, tá divulgando. Deixa um telefone aí, né? Eu também depois vou estar falando no meu Facebook sobre isso. Me passa as informações inbox que eu vou estar colocando lá, né? Eu quero agradecer as pessoas do IFE Distribuidora Artigo Africano. São pessoas que eu venho comprando material com eles, né? Que vem me fornecendo. Eu super indico a todos que estão no meu Facebook, né? Obi, Orobô, Eku, Ejá, Dendê, né? Todo o material africano que a gente pode imaginar, eles têm de uma melhor qualidade, né? De um material bom, né? 100% africano, legítimo, tá? Então, assim, quero agradecer, porque durante essas funções eles me forneceram muito material. Quero estar agradecendo, né? Os Obis estavam maravilhosos, estavam muito bons. Então, quero agradecer e estar indicando a todos o IFE, a distribuidora Artigos Religiosos, né? Só entrar lá, eu até botei no meu Facebook hoje, né, falando sobre, botei a página dele, tem a página deles lá, só dar uma entrada lá, dar uma curtida, né, e agradecer. Bom, gente, eu vou estar encerrando a nossa live de hoje. Quero agradecer a todos, espero, quem quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar em inbox, que eu vou estar respondendo, vou estar falando. Algumas pessoas eu até deixo meu WhatsApp para poder a gente estar trocando uma figurinha, a gente poder estar conversando. Mais uma vez quero agradecer a todos, né? E pedir que algum alacaê, alguma simolé, alguma pelé, algum moiê, que algum venha ser bom na nossa vida, que algum venha ser bom na vida de cada um de vocês, que hoje algum, que nunca deixe que o vento da fome, o vento da morte pare dentro da casa de cada um que está me assistindo hoje e que também não estão. Que algum nos proteja da bala perdida, que algum nos proteja da cilada, nos livre dos roubos e nos livre dos maus espíritos, né? Que algum traga fartura para nossa casa, que onde algum habita só tem fartura, aonde algum habita só tem riqueza, que nós nunca vamos conhecer a pobreza, que hoje algum vai nos fazer rico, algum vai nos fazer poderoso. Muito obrigado, quero agradecer o meu babalorixá, Elias Logodé, meu irmão Homero, que são os que estão sempre me ajudando a elaborar toda essa live que eu venho fazendo. Espero na próxima sexta-feira a gente poder, que algum dê saúde e caminhos abertos para todos, para a gente poder estar junto novamente, falando sobre Oxóssi, né, e Odé, que nós vamos ter que abraçar esses dois entendimentos, né? E vai ser um tema interessante. Quero agradecer a todos os filhos de Ogum, né, que eu vi que tinha muita gente me assistindo. Quero agradecer a todos os babalorixás, a todos os babalaôs, a todas as ezequedes, a todos os ogãs, a todos os ebomes. Que Deus, Olodumare, né, dê caminhos abertos para vocês, vida longa e muito axé. Ogonire o koro nire oregede
todo ano